Amadas profissionais de estética, sintomatologia clínica é, com toda certeza, algo que nós não aprendemos no curso de estética. Não aprendemos, isso não foi nos dito, mas com o passar dos anos de estudando melasma e entendendo as disfunções estéticas, eu percebi que toda paciente com melasma chegava com outras reclamações. Inúmeras reclamações que acontecem, que nós começamos a ver um padrão de repetição nas nossas pacientes, não necessariamente os mesmos sintomas, mas nós vemos que elas trazem uma repetição de reclamações, que elas geralmente não contam para nós profissionais de estética, porque nós não perguntamos e elas nem sabem que isso é importante para nós. E talvez você, profissional de estética, nem saiba ainda que isso é importante para você, para o seu diagnóstico, para como você vai conduzir esse tratamento, mas eu estou aqui para te falar isso hoje. A sintomatologia clínica é algo que eu entendi de tanto investigar essas mulheres e eu percebi que é, com toda certeza, o que mais me dá norte do que está acontecendo com a minha paciente. E a sintomatologia clínica é o que me dá norte do que está acontecendo com a minha paciente, do porquê que ela está ali. Então, eu percebi que a maior parte das mulheres que tem melasma tem outras queixas. Nunca a pessoa tem só melasma e ela se sente bem, maravilhosa e plena. Percebi que quando nós começamos a investigar, vou começar falando de fora e depois a gente fala de dentro. Então, quando a gente começa a perceber, por fora, a minha paciente, ela tem a mancha do melasma, muitas vezes ela tem o couro cabeludo irritado, muitas vezes ela tem uma escamação aqui no cantinho do nariz, ela tem escamação nas sobrancelhas, ela tem uma escamação atrás da orelha, às vezes até o início da orelha descolando. São pontos, são sinais que nós precisamos olhar e que muitas vezes passa despercebido. Tem pacientes que chegam para mim com uma mancha de melasma, mas ela chega com aquela marca aqui no pescoço, sabe aquela marca que parece sujeira, que parece que a pessoa não banha? A minha mãe chamava isso de rufa. A minha mãe dizia, tá cheio de rufa, como se tivesse sujo. Mas essa mancha aqui se chama acantose nigricans. Ela também é um sintoma, assim como é o melasma. E tem muitas profissionais de estética aplicando em cima dessa acantose nigricans peelings. Mas assim como o melasma, ela precisa de um equilíbrio de dentro para fora. A acantose nigricans também tem raízes. E a raiz da acantose nigricans também aponta para o melasma. Às vezes a paciente não tem tanto escurecimento no pescoço, mas ela tem um escurecimento aqui na dobradinha dos dedos, então você precisa analisar como está a dobradura do dedo da sua paciente, como está o cotovelo da sua paciente, como está o joelho da sua paciente. Se isso estiver escurecido junto com o melasma, nós já temos aí sinais e sintomas que apontam para raízes. E quando nós entendemos isso, quando isso entra na nossa cabeça, nós nunca mais olhamos para nossa paciente de uma mesma forma. Sabe aquela pessoa que tem aquele cabelo mirradinho, que ela pega assim, ó, vira só um negocinho assim, ó, e a pessoa fala assim, nossa, mas meu cabelo não cresce, se cresce cai, meu cabelo não tem massa, sabe aquele cabelo assim todo fininho? Isso também é um sintoma, e também é um sintoma que apontam para as raízes do melasma. E tudo isso vai abrindo a nossa mente para nos mostrar que há necessidade de verificar em exames laboratoriais. Eu sei que não, como eu falei no início da live, eu sei que nós não aprendemos a olhar para isso. Nós não aprendemos a virar a nossa paciente do avesso para entender o que ela tem. Só que tudo aquilo que ela apresenta é importante porque apontam para as raízes. Apontam para as raízes. Aí, tantas são as perguntas que nós podemos fazer que vão nos remetendo a coisas e uma coisa vai levando a outra, que você percebe que nós somos um quebra-cabeça. A nossa paciente é um quebra-cabeça. Quando dos sintomas que mais são comuns as nossas pacientes terem é queda capilar, que eu considero também como uma disfunção estética e que também aponta para raízes, assim como amargor na boca apontam para raízes, assim como insônia apontam para raízes, assim como depressão muitas vezes está mal diagnosticado, porque muitas vezes ela é fisiológica e não de fato emocional, e muitas mulheres têm depressão e têm melasma também, e às vezes a raiz é a mesma, e tudo isso nós precisamos nos aprofundar. E nós, profissionais de estética, quando temos o conhecimento correto, nós conseguimos ajudar a nossa paciente a melhorar da depressão quando ela é fisiológica, tá?
tá? Porque existe sim muita depressão fisiológica. Falta de vitamina D gera depressão fisiológica, gera crise de ansiedade fisiológica também, não emocional, e gera melasma. Então olha aí, e quantas mulheres que você conhece têm melasma e têm depressão? São muitas pacientes. Talvez você nunca tenha perguntado isso para sua paciente. Olha, mas você tem melasma, você também tem depressão? Você tem depressão, ansiedade? E você nunca tenha feito essa relação entre os dois. Mas é muito comum, muito comum. Outro sintoma muito comum em mulheres que têm melasma, elas acordam com a língua branca, com uma capa na língua branca. Se chama saburra. E isso acontece porque existe um desequilíbrio na microbiota do intestino da paciente. Isso acontece porque nós temos o nosso processo de desintoxicação, eu sempre falo isso aqui para vocês, que acontece à noite. O nosso corpo trabalha para desintoxicação no período da noite. É onde nós temos ali no fígado os 3 processos, o sódio, o cátio e o glúten. Então, quando nós olhamos para a parte da glutationa, ela é produzida à noite e é um despigmentante natural da nossa pele. Tudo isso feito pelo fígado. Então, o fígado começa esse processo, por isso que de manhã cedo a nossa paciente acorda, a primeira coisa que ela sente vontade é de fazer xixi, e se ela está bem saudável, ela sente vontade de fazer cocô. Porque o corpo dela passou a noite inteira trabalhando ali para que ela consiga fazer esse processo de desintoxicação. Então acordou, xixi, cocô. Se ela foi na frente do espelho e viu que a língua dela tem essa capa branca, é necessário remover com o limpador. Isso é muito importante, gente. Mas o que esse sintoma nos mostra? De que há um problema de desbiose, de que há bactérias erradas. Tem uma troca de bactéria ali que não deveria ter. As ruins prevaleceram as boas. E essa porcariazinha ali, que é restos de alimento, que não deveriam estar ali, não pode ser engolido. Então, olha aí, o sintoma da língua branca nos aponta para o melasma.